Bom, estamos de volta com o contexto e ao vivo, tá? Tanto no site da Rasca, rascaweb.com.br, como também no Instagram da Rasca e no meu Instagram, @mariamarianaF. Vocês podem acompanhar a nossa entrevista do dia, que é um assunto que desde o início da semana tem sido muito falado aqui na cidade, né? A decisão da Justiça Eleitoral que declarou a inelegibilidade do ex-prefeito Fernando Jordão e determinou também a cassação dos mandatos do prefeito Cláudio Ferretti e do vice Rubinho. Tem gerado muitas dúvidas. E aí, em meio a muitas informações nas redes sociais, muita gente passou a acreditar que essa decisão já era definitiva. Mas o próprio judiciário informou que a sentença ainda cabe recurso e que as medidas só produzem efeitos após o trânsito em julgado ou a confirmação por um tribunal colegiado. Então, para entender o que isso significa na prática, eu recebo agora o advogado André Gomes, que atua na defesa do processo. Doutor, seja muito bem-vindo ao Contexto. Obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Boa tarde, Vou Maria. chegar um pouquinho no microfone. Boa tarde. Isso. Doutor, antes de falar, então, da defesa, eu queria começar pelo básico, né? Para quem está acompanhando a gente, inclusive quem quiser mandar dúvida, pergunta, o nosso WhatsApp é o 24 3368 8380. Eu queria que o senhor explicasse o que exatamente foi decidido pela Justiça. Boa tarde. Então, no contexto da eleição de 2024, a coligação adversária do prefeito Cláudio Ferretti ajuizou diversas ações alegando abuso do poder, uso da máquina, e foram aproximadamente 7 ou 8 ações, todas já transitaram em julgado, foram julgadas improcedentes. E essa última restou agora, segunda-feira, onde foi proferida essa sentença de procedência. É um processo que foi julgado aqui em Angra, na 147 Zona Eleitoral, e agora a defesa vai manejar o competente recurso. Na data de hoje já foi a defesa já entrou com embargos de declarações, porque a gente entende que há omissões e contradições relevantes na sentença, que inclusive pode até haver o efeito modificativo dessas sentenças. Isso acontece muito, inclusive aconteceu no curso das eleições de 2024. Então a gente está agora aguardando a decisão a ser proferida sobre esses embargos de declarações para ver se vai ser cabível ou não, vai ser necessário ou não a interposição de um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, essa ação que os senhores entraram ontem na Justiça, ela vai ser ainda... Foi entrado hoje. O que recurso entrou? de embargos, o prazo, a gente tinha 3 dias de prazo, acabava hoje, foi dada entrada hoje nesse recurso. Então, esse recurso, por exemplo, ele ainda é julgado aqui, Sim, na esfera ele tem efeito municipal. suspensivo. Tanto o prefeito quanto o vice continuam no cargo. A alegação de que o Fernando Jordão está inelegível automaticamente é mentira, é desinformação. Eu fico vendo na mídia, inclusive eu vejo pessoas que têm conhecimento do caso, que até são pessoas conhecidas, que sabem como funciona o sistema de justiça e ficam divulgando essas informações falsas. Não sei com que objetivo, mas o que acontece é que o prefeito e o vice continuam no cargo e o Fernando Jordão, ele não está inelegível para essas eleições. Inclusive, na data de ontem, foi dada entrada no registro de candidatura dele. Doutor, qual é a diferença entre uma sentença de primeira instância, que é o que a gente está falando, né, sobre o que a gente está falando desse Sim. processo, e uma decisão definitiva? Para que essa decisão, por exemplo, fosse definitiva, o que já teria que ter tido, o que já teria que ter acontecido? Certo, importante informar isso. A sentença de primeira instância é a primeira manifestação do Poder Judiciário. Tá? Uma sentença definitiva é a decisão final, que não cabe mais nenhum recurso. Então, como a gente vê, nós temos um grande percurso pela frente. Tá? Nós ainda estamos diante de uma sentença de primeiro grau. E o sistema recursal ele existe justamente para isso, para sanar eventuais divergências jurídicas, permitir que a parte
que se sente prejudicada possa recorrer e levar a matéria para ser novamente debatida por uma instância superior. E num caso desse, como o de aconteceu, nós temos ainda o Tribunal Regional Eleitoral, nós temos posteriormente o Tribunal Superior Eleitoral, e dependendo da matéria, se tiver natureza constitucional, a matéria pode ser levada até o Supremo Tribunal Federal. Então, tem muito chão pela frente ainda, muito trabalho aí. E eu sei que é difícil e talvez o senhor nem possa dar um prazo, né, para que esse processo ele seja finalizado, porque tudo depende também das outras instâncias aceitarem ou não esses recursos, né? Sim. Mas a gente pode esperar que isso daí se arraste por quanto tempo, mais ou menos, doutor? Ó, isso depende muito de como o recurso vai tramitar nos tribunais e a pauta de julgamento do próprio tribunal. Por exemplo, hoje a prioridade do Tribunal Regional Eleitoral é os processos de registro de candidaturas do pleito de 2026. Claro que nas suas pautas eles vão continuar julgando processos que chegam lá, que estão tramitando por lá. Mas um processo desse, da mesma envergadura, o que a gente vê na prática, é de 1 ano e meio a 3 anos para ser julgado. E eu também sei, doutor, que esse é um processo que corre em sigilo, né, em Isso, segredo de justiça. exatamente. Então, eu vou fazer a pergunta, mas o senhor pode responder só o que for cabível aqui. Na visão da defesa, qual foi o maior erro dessa sentença? Eu não vou entrar em detalhes do processo, porque Uhum. conforme você mesmo falou aqui, o processo está em sigilo. É um processo que corre em sigilo. Eu não vou dizer que a sentença possui omissões e contradições, tá, relevantes, tá, que inclusive, por conta disso, foram postos hoje o recurso denominado embargo de declaração. Também entendemos a defesa que a prova não foi valorada de forma adequada com o que constou no processo, que constou nas audiências de instrução onde foram ouvidas testemunhas. Então, a gente entende que essas divergências jurídicas serão, caso não sanadas essas omissões, essas contradições que a defesa está expondo no recurso de embargo de declarações, essa matéria vai ser novamente rediscutida no Tribunal Regional Eleitoral. E, doutor, se essa decisão for revertida, né, como se ela nunca tivesse existido, porque hoje, por exemplo, se a gente procurar a ficha do Fernando Jordão, ele consta como um candidato ficha limpa. O Fernando é ficha limpa. Inclusive, Fernando, não é mentira, todo mundo sabe, já respondeu alguns processos sim, todo gestor público responde, mas o Fernando não tem nenhum processo com condenação definitiva, e os processos que porventura ele teve alguma condenação, essas condenações foram revistas em grau de recurso. O Fernando é candidato ficha limpa, sim, aos olhos da lei. E aí, como eu perguntei para o senhor, então, se ela for revertida, ela nunca Sim, aparece, sim. né? Para prejudicá-lo, jamais. Vai ser um processo que teve, Que que a aconteceu, decisão foi julgado. foi reanalisada e julgada improcedente. E, doutor, Isso, na prática, acontece demais. Acontece demais. Nós temos que lembrar aqui que o Fernando é um político com mais de 20 anos de vida pública. Então, é natural que, em dado momento da sua vida como gestor, ele venha sofrer um processo, mas não teve nenhum processo de condenação definitiva que o torne o conhecido ficha suja, né, como falam na prática judiciária. Não e, tem. doutor, esses processos que a gente começa a ver também nesse período são esperados e muito comuns, né? Isso não estou dizendo só de Fernando ou então do Ferretti, eu estou dizendo na política como um todo, agora que a gente está nesse período eleitoral. O que acontece, assim, a pessoa, quando ocupa cargo público, ela fica mais vulnerável a esse tipo de procedimento, né? Uhum. É diferente de uma pessoa que nunca ocupou cargo público. Pessoa que vem disputar uma primeira campanha, que nunca ocupou um cargo público, dificilmente ela vai ter algum processo que Sim. lhe torne sujeito
a ficar impedida de disputar uma eleição. Porque não é qualquer processo também que deixa a pessoa inelegível ou sujeita a não disputar uma eleição. Hoje já tem até entendimentos do Superior Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, que dependendo do tipo de crime, dependendo da quantidade de acusações, essa pessoa ela pode vir a nem disputar uma eleição, mas isso é muito levado em consideração para determinados crimes, tipo tráfico de drogas, milícias, tá? Não acusações na gestão pública em si. Doutor, para a gente finalizar, o senhor até já falou um pouquinho sobre, né? Mas eu queria que o senhor reforçasse. Qual é a maior informação errada que está circulando sobre esse caso? A maior desinformação desse caso é quando a gente vê alguém falar que o Ferretti foi cassado e que ele vai ter que desocupar a sua função de prefeito, ou que o Fernando está inelegível e não vai poder disputar a eleição por conta desse processo. Essa sentença é uma sentença de primeiro grau, inclusive o próprio magistrado tomou o cuidado de, na sentença, colocar isso, colocar que os efeitos dessa sentença só vão surtir se ela for confirmada em todos os graus de recursal ao final do devido processo legal. O processo está só começando, ele teve uma sentença de primeiro grau agora, que vai ser submetida à própria revisão do juiz, porque a defesa entrou com um recurso chamado embargo de declaração. Caso o juiz não dê efeito modificativo a esse recurso, com certeza a defesa vai interpor recurso eleitoral para o Tribunal Regional Eleitoral. E aí, doutor, a população, quem tiver o interesse de acompanhar, né, todos os processos, todas as fases desse processo, na verdade. Claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vou falar que tem que ficar ligado aqui na Rasca Web e no contexto. Mas de qual outra forma a população pode acompanhar esses desdobramentos? Na verdade, esse processo, o andamento desse processo, ele é sigiloso. Porque a justiça assim colocou. Então, assim, fica difícil até das informações, vão depender disso mesmo, né? De quem está vivendo o processo, Sim, aí nessa linha é muito importante. Por isso que eu vim aqui, eu nem gosto, assim, de falar de processo, eu falei isso com a senhora antes da entrevista, eu não gosto de manifestar sobre processo em andamento, processo em curso, especialmente esse, que é muito sensível, mas também está em segredo de justiça, mas o que me fez vir aqui é justamente para isso, para que a população não fique acreditando nas desinformações que estão sendo lançadas, de que a sentença ela teria um efeito imediato. Não é assim. Não é assim. O Fernando vai poder disputar a eleição e o Ferretti continua no cargo até a decisão final do Tribunal Regional Eleitoral. Tá certo, doutor. Muito obrigada. O advogado André Gomes, que integra aí a defesa, então, do Fernando Jordão, trazendo esclarecimentos para a gente aqui no contexto, na Rasca Web. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também no canal da Rasca, no YouTube, após o programa, né? Eu fico com vocês até às 3 da tarde e reafirmando aqui o nosso compromisso de sempre trazer a informação correta. Obrigada, doutor, pela sua participação.